Pessoal, agora vamos falar do nosso terceiro bloco, né? Vamos continuar com os princípios, como nós já falamos, estamos falando desde o segundo. O princípio que nós vamos falar agora é sobre o princípio da fundação das decisões. Toda decisão feita pelo juiz na sua sentença, nas suas decisões interlocutórias ou nos seus despachos, mas despacho é uma decisão? Depende. Tem juiz que despacha como se fosse uma decisão, entendeu? Mas não é uma coisa comum. O comum é que sejam as decisões interlocutórias, é aquela decisão que não dá fim ao processo ainda, e as sentenças. O juiz precisa fundamentar, sob pena de nulidade, essa nulidade absoluta. Até pelo nosso outro princípio que nós acabamos de falar, que é o princípio da ampla defesa. Como é que eu vou saber em base em que o juiz se fundamentou para me condenar ou para me absorver? Com base em que? Eu preciso de defesa. Existe também outro princípio que está diretamente atrelado a esse, que é o princípio do duplo grau de jurisdição. Se o princípio do duplo grau de jurisdição diz que eu posso recorrer várias vezes, então automaticamente o juiz precisa que fundamentar ponto por ponto, prova por prova, sobre o risco de ter a sua sentença nula. Se não tiver motivações, se alguma das provas, se algum dos itens do seu pedido não for valorada, que esse momento é o momento que o juiz valora mesmo, ele vai definir o que é certo e o que é errado, e vai, desse princípio, ele vai dizer o seu direito, dirimir esse conflito nesse momento. Se ele não faz isso, acaba por ferir um direito seu, que é o direito de defesa, que é um direito do contraditório da ampla defesa. Eu tenho que saber com base em que ele pensou dessa forma e qual foi o livre convencimento dele, para que eu possa me defender. Qualquer uma das partes, eu só não, qualquer uma das partes possam ser defendidos. A sentença deve ter relatório, salvo exceções. Por exemplo, é dispensado o relatório do juizado especial, exatamente por ser um princípio mais célere, né? Relatório é tudo que aconteceu, quais foram todos os procedimentos. Exatamente aí, gente, desculpa, exatamente o relatório é importante para saber se o devido processo legal foi cumprido, se todas as fases do processo foram cumpridas. No entanto, no juizado não é necessário, por ser uma coisa célere, se uma coisa menor, um conflito de menor complexidade, então não é dispensado o relatório, geralmente, lá nos juizados especiais. Motivos de fato e de direito, é preciso ele dizer qual foi o direito que ele usou, com base em que, qual foi a jurisprudência, como ele se posicionou sobre isso. E a parte dispositiva é a parte que ele decide. Como é que ele decidiu? Com base em que? Eu decido com base no artigo XXX, na jurisprudência YZK, que os pedidos ora expostos são improcedentes ou são procedentes. A mesma forma, os acordos também devem conter o relatório, os votos de cada desembargador. Se for no juizado, são 3. Então, cada um desembargador daquele vai, na sessão, ele vai ter que justificar porque ele foi a favor ou porque ele foi contra. Porque ele seguiu o relator ou porque ele não seguiu o relator. O que é seguir o relator? É porque cada processo desse tem um relator, que é o presidente daquele, e os outros membros que vão julgar junto com ele. Cada um é livre para decidir da sua forma. Então, assim, geralmente eu tenho visto muito isso, eu chamo de preguiça. O relator o relator é obrigado a aprovar, falar primeiro e mostrar por que ele acha que é procedente ou improcedente aquele pedido, aquela lide. E aí os outros membros, né, os outros relatores não são os relatores, os outros membros não são os relatores, não são presidentes, eles vão dizer, e muitos dizem assim, eu sigo o relator. Eu fico, mas vou ver, você não tem posição, não, meu filho? Porque quem fez foi o assessor, né? Aí ele fala, eu sigo o presidente, sigo o relator. Eu tenho uma raiva disso, não tem posição para dar, não. Mas isso aqui é importante, porque eles, da mesma forma, eles têm que dizer qual foi a ementa. Logo no início tem uma ementazinha de como foi, de onde veio esse processo, qual foi a decisão que se baseou nela. Muito interessante, depois a gente vai ver uma decisão dessa.
Princípio da publicidade dos atos. Todos os atos processuais são públicos. Como assim, Magda? Todos? Eu já ouvi dizer que no processo de família que não pode dar publicidade dos atos. Não é bem assim. Os atos de família eles não são abertos ao público. É tanto que se você conseguir olhar esse processo, você até consegue abrir o processo, só que você não sabe quem é, porque vem só as iniciais das pessoas. Se tiver menor, se for assunto de família, esses processos não aparecem o nome das partes, de jeito nenhum. Mas é por outro princípio, né? É por questão de proteção a um grupo, quando era família, por exemplo, ou a menor. Então essa é uma decisão diferente. Mas todos os atos processuais eles precisam ser conhecidos. O advogado tem que ter conhecimento dos atos, as partes têm que ter conhecimento dos atos e o público em geral pode ter conhecimento dos atos. Sobre pena de nulidade, se está no artigo 93, inciso 9 da nossa Constituição Federal, né? Esses atos precisam ser divulgados. Todos os atos administrativos, jurisdicionais, do executivo, ela tem que ter publicidade. É um princípio da administração, LIMP, né? Que a publicidade é um ato que precisa ser, a gente precisa conhecer o que aconteceu, qual foi o ato que foi feito ali, em nome de que disso? Defesa do interesse social. No entanto, pode haver esse conflito de princípios do interesse e defesa da intimidade, porque assim, de família, a quem interessam os problemas de uma família? Somente a ela. De um menor, entendeu? Então tem alguns atos processuais que eles são fechados e que não são divulgados os atos, mas para as partes e para o advogado é obrigatório. Hoje a gente está com alguns problemas no direito de família aqui na Bahia, que não passam para a gente mais os atos processuais. A parte não tem mais acesso. Antigamente a gente pegava um código e as partes tinham acesso com base naquele código. Hoje não querem mais disponibilizar e a gente não consegue entender, porque para mim fere o princípio constitucional da publicidade dos atos para as partes. Os interessados tem que haver como é que diz? Essa questão. Por conta do segredo de justiça, há essa limitação de pessoas que vão ver, mas as partes são obrigadas a ver isso aí. O segredo de justiça está no artigo 55 do Código 73, no artigo 189 do Código de Processo Civil, por questão de preservação das partes. Se for um escândalo, se tiver algo que seja difamatório, que vá prejudicar a pessoa, esses autos, esse processo segue em segredo de justiça, tá, gente? Isso é bem interessante porque tem alguns advogados que pedem a quebra de segredo de justiça na contestação, não vê como é importante ter o segredo de justiça, mas a maioria das vezes o juiz não permite isso. Princípio da condenação das decisões, eu já falei, né? Que todas as decisões devem ser motivadas sob pena de nulidade. Todas as decisões do juiz precisam ser dessa forma, motivadas para que não haja nenhuma dúvida sobre como funciona. Eu acho que esse slide foi até repetido, eu vou até pular, porque a gente já falou sobre isso, né? E o princípio da proibição das provas ilícitas. Também nós falamos sobre isso quando falamos em acesso à justiça, já que faz parte da parte externa do princípio do acesso à justiça, né? O princípio da proibição das provas ilícitas, que as provas no processo elas precisam ser lícitas, elas precisam ter tem que ter sido obtida sem violação a nenhuma outra norma, seja ela constitucional ou infraconstitucional, as chamadas normas legais. As provas derivadas também são consideradas como ilícitas, aquela que a gente conversou sobre os frutos da árvore envenenada. Se eu conseguir uma prova através de um ato ilícito, essa prova não vai ter validade no nosso processo, que nós chamamos das provas da árvore, os frutos da árvore envenenada. Ou seja, era ilegal e eu fui lá e colhi. Mesmo que seja verdadeira, eu vou ter que desentranhar. No entanto, no artigo 157, parágrafo 1º do CPP, do Código de Processo Penal, ele fala que salvo, como direito é lindo, né, gente? Nada é fechado. Sempre tem uma coisa pra gente que vou chamar de brecha. Salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre uma e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas de outra fonte independente daquelas primeiras. Como assim? Se eu
conseguiria facilmente, com investigação simples, legal, conseguir essa prova, ela não vai ser desentranhada do processo, ela vai ser válida do processo. Isso eu estou dizendo do processo criminal, do processo penal. Ele faz essa ressalva, porque às vezes a gente não conseguiria de outra forma. Conseguiu ilicitamente porque alguém foi lá na frente, fez alguma besteira, mas de outra forma conseguiria. Eu consigo provar isso. Até uma conversa que eu tive com um colega de vocês que é policial, e ele me falava: professor, eu sou contra, porque às vezes a gente consegue a prova, tá ali a prova material e cabal, e de repente a pessoa vai ser solta porque ela foi lícita. Mas veja que no seu processo criminal, ele dá essa ressalva, ele traz essa mitigação a esse direito do princípio da proibição das provas ilícitas, gente. O que deixa a gente bastante confortável para ser contra quando isso for exorbitado. Princípio da presunção de não culpabilidade, o princípio da inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Direito ao silêncio, de não autocriminação, que é o que a gente faz com o bafômetro. Eu não sei se vocês viram recentemente. As pessoas, o STF estava, não sei como é que foi a votação, porque interromperam e eu não sei se voltou. Nunca mais consegui acompanhar de muito perto isso. Depois dessa coisa de coronavírus eu não consegui mais acompanhar. Mas o STF estava dizendo que é realmente, que é fazer prova contra si, você fazer a prova do bafômetro. Isso é um capítulo para os próximos, isso é a história para os próximos capítulos, vocês vão ver o que vai acontecer. O direito de não produzir provas contra si, nem Montenetur, se denetegere. Então, gente, não sou obrigada a fazer prova contra mim. Eu não sou obrigada no momento do julgamento que eu vou preso, eu tenho a obrigação de falar. Não vai ser julgado contra mim se por acaso eu ficar calado no meu julgamento. Não vai ser prova contra mim. Então, essa parte aí não será considerado culpado até o trânsito em julgado. Volta para aquele duplo grau de jurisdição que eu falei anteriormente. Se você consegue, tem várias instâncias para você recorrer. Se você acha que seu direito foi negligenciado e que pode ser beneficiado, você vai ter que ir até o último grau de jurisdição, né? Vamos na melhores das hipóteses, da piores das hipóteses, no STF ou no STJ, é onde a maioria dos processos para. E aí você vai ser considerado inocente. Nesse meio termo você foi preso, nesse meio termo você teve que pagar? Não. Então por isso que eu sou a favor do duplo grau de jurisdição, que vem diretamente ligado ao princípio da presunção de não culpabilidade. Nosso direito, ele diz que nós só somos culpados quando a prova cabal e que não há mais como recorrer. Se isso vai beneficiar muita gente ruim, vai. Concordo com vocês. Vai beneficiar muita gente ruim, você vai beneficiar muita gente que você sabe que cometeu um ilícito, sim. Não tem como ele se desvincular disso, mas até que haja esse procedimento, não tem como ser diferente. A não ser que a gente brigue, que a gente lute para mudar esse princípio constitucional, faça uma emenda à Constituição, aí sim. Caso contrário, qualquer coisa que a gente fale, né, é conversa de botequim. Por quê? Porque assim, se está na Constituição, eu estou brigando para mudar a Constituição, então eu tenho que mudar para brigar para mudar a Constituição. E daí sim, a gente vai fazer a justiça que a gente acha que é certa, que pode sim ser preso e depois que se dane. E também tem outro problema social. Todo o problema que eu vejo no nosso sistema, principalmente prisional, é a questão social. Porque assim, nós não temos um discernimento muito forte, nós não temos uma polícia equipada, não por conta dos policiais, mas porque não tem uma polícia equipada. As pessoas querem trabalhar e não conseguem. As pessoas querem fazer prova, produzir suas provas, as pessoas querem investigar até o final, mas não tem condição, não tem carro, não tem material, não tem perito suficiente, não tem um contingente de policiais suficiente. Se não tem esse contingente, como é que ele vai conseguir fazer isso? Então, assim, é uma via de duas mãos. Além de tudo, tem outra situação que eu acho também grande problema. Muita gente inocente vai estar sendo preso sem ter realmente a culpa. E aí, como é que fazemos diante disso? Usamos o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade para mitigar esse princípio?
e dizer não, infelizmente o STF, na minha opinião, infelizmente, eu vou dizer infelizmente, o STF agiu certo, nós não temos o aparato suficiente para que as pessoas sejam presas logo depois da segunda instância, porque nós não temos esse aparato. Não precisa nem ser muito inteligente, não precisa nem ser muito visionário para ver que os meninos que são policiais da sala vão me dizer isso. Não tem um aparato correto, a gente não consegue. É uma pena, mas enquanto isso na sala de justiça vai valer o que vai ser melhor, usando dois princípios da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade para mitigar isso que queriam fazer com a Constituição, essa presunção de culpabilidade se até o segundo grau. Seria interessante até a gente ler esse julgado. Eu vou procurar aqui na internet, eu tenho ele em algum ponto e vou passar para a gente fazer uma discussão que é interessante. Acho que isso vai render assim muitas ideias boas, quem sabe, né, para o futuro. E por último, vamos falar sobre a inércia do impulso, inércia e impulso judicial, né? O processo ele começa através de você. Quem vai peticionar, quem vai entrar na justiça, quem vai tentar dirimir o conflito é o cidadão. É aquela pessoa que, última raiz, teve seu direito ofendido. E aí, dentro desse procedimento, quando ele dá ao pontapé inicial, o impulso inicial, e aí o juiz continua fazendo os procedimentos, dos quais ele é obrigado, pelos princípios que nós já vimos aqui, a fazer. Mas mesmo assim existe exceção. Existem alguns pontos que o juiz pode de ofício, ou a requerimento da parte, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de esclarecer sobre o fato que interessa a decisão da causa. O juiz pode pedir, por exemplo, provas. Eu tenho vários, isso acontece muito no direito do trabalho, o juiz transforma sentença em diligência, ou seja, ele vai buscar mais provas, ele vai mandar fazer um cálculo que ele não concorda com o meu, que infeliz, né? Uma pessoa tão do bem, ele não concorda com o meu cálculo, manda fazer de novo. Então isso aí o juiz pode fazer. E aqui, dentre esses aqui, eu trouxe vários para vocês, dentro da CLT, dentro da direito de falência, o juiz pode decretar falência de ofício. Tem várias coisas que o juiz pode decretar de ofício. Antigamente ele podia até fazer relação ao inventário, hoje ele não pode mais, tá, gente? Isso aí no Código de 2015 foi vetado, não pode mais. Mas tem todos esses outros aqui que autoriza o juiz a dar início, ao cumprimento de sentença, por exemplo, ó, se eu fico lá paradinha, meu cliente ganhou, e eu fico lá paradinha, o juiz pode fazer, ó. Isso acontece muito em trabalhista. Convocou o advogado, ele não foi, o juiz vai, de ofício, de impulso oficial, né, sai da inércia dele. Inércia o que? O juiz tem que ficar parado, exatamente para preservar outro princípio, que é o princípio da imparcialidade do juiz. O juiz tem que ser imparcial. No momento que ele dá entrada que ele dá impulso, que ele dá a um processo, eu acho que quebra um pouco a imparcialidade. Eu vejo muito isso, que eu fico chateada quando o juiz faz o cálculo que é menor do que o meu. Quando é maior, eu fico muito feliz, mas quando é menor, eu fico muito triste. Ele não é imparcial? E por que ele veio para cá mexendo no meu processo? Mas isso aí é uma das questões legais que o juiz pode fazer. Mas ele não pode usar isso somente nisso aqui. São cláusulas fechadas. Entendeu? Não podem números clausus. Ou seja, fechado. Ele só pode fazer isso daí que a lei permite. Ele não pode ir além do que a lei permite, porque senão ele estaria ferindo um outro princípio, que seria o princípio da imparcialidade. E aí não tem como resolver essa confusão entre princípios. Sabe por que não há? Porque imparcialidade é obrigação do juiz. Mas o impulso não, mas o impulso aí está dizendo que a inércia, o juiz tem que estar inerte para preservar a sua imparcialidade. Eu não consigo ver como pode haver um direito proporcional, da proporcionalidade, racionalidade e razoabilidade, aliás, nesse conflito aqui, visto que, para mim, um dos mais importantes princípios é que o juiz seja imparcial. Senão, eu não vou conseguir ter a segurança jurídica e manter a paz social, que é o princípio maior da resolução de um conflito. Pessoal, vamos ficando por aqui e vamos para o nosso último bloco,